Fala aí galera, beleza? Joga aqui na novo, seu mês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os maiores rivais de John Cena em sua carreira na WWE. Antes de começar, claro, eu achei que vocês que deixar seu like no vídeo e você que não é no canal, se inscreva. Inicialmente eu vou fazer algumas menções honrosas e uma delas é Roman Reigns. Roman Reigns, cara, ele teve rivalidade com o John Cena, muitos até vão lembrar, só que eu não acho que tenha sido em si um grande rival de John Cena, porque o Roman Reigns ele rivalizou com o John Cena mais por conta de que os dois serem muito comparados, pelo fato de que o Roman Reigns por muito tempo teve a alcunha de ser um cara muito semelhante com o John Cena, que ganhava os combates dele com poucos golpes. Então é um cara que eu vou colocar ele aqui na menção rosa, porque apesar disso eu não acho que ele tenha sido um grande rival de John Cena quanto os que estão na lista principal. Outro que eu também vou colocar aqui é o Brock Lesnar. O Brock Lesnar, cara, eu tô colocando ele aqui na menção honrosa porque apesar de algumas rivalidades que ele teve com o John Cena, eu não acho que ele tenha sido um grande rival de John Cena quanto os caras que estão aí na lista principal. Eu acho que a coisa que ficou mais marcante para o Brock Lesnar foi que o John Cena foi a primeira rivalidade dele pós o Brock Lesnar retornar da WWE depois de anos e anos afastado. Então eu acho que foi por isso aí que o Brock Lesnar ficou um pouco marcante. Mas eu não acho que ele tenha sido tão marcante quanto os que estão na lista principal. Então eu vou colocar ele aqui na menção honrosa, porque apesar disso, eu acho que ele merece sim ser citado. E para fechar aqui eu vou colocar Undertaker. Undertaker, ele protagonizou alguns combates com o John Cena, mas eu particularmente acho que o Undertaker não chegou em si a ser um grande rival do John Cena. O John Cena, no caso, ele foi rival do Undertaker durante um período, num tempo em que o John Cena estava como heel na WWE, né? Que isso é muito tempo atrás, obviamente. Mas assim, eu não acho que o Undertaker em si tenha sido um dos grandes rivais de John Cena tão marcante quanto os que estão na lista principal. Os que estão aí na lista principal, vocês vão ver que estão um pouco acima do Undertaker em questão de rivalidade com o John Cena específico. Aí agora que eu já fechei as menções honrosas, vamos para a lista principal. E para abrir aqui eu vou colocar o Vibra Randy Orton. Randy Orton, eu acho que ninguém melhor que ele para abrir essa lista, porque Randy Orton, ao meu ver, ele foi o principal rival de John Cena na carreira do John Cena na WWE, né? Eu acho que sempre que a galera fala de John Cena, o principal rival dele que a galera lembra é o Randy Orton. Eu acredito que se a WWE voltar hoje foi essa rivalidade, eu acho que a galera até vai curtir, porque foi uma rivalidade que de certa forma ela acabou meio que envelhecendo bem, porque o John Cena e o Randy Orton são dois caras que têm uma grande história na WWE. Eles são rivais lá desde aquele período que a WWE passava no SBT, quem é dessa geração aí eu acho que vai lembrar muito bem. E tem o ponto de que o Randy Orton e o John Cena já protagonizaram grandes combates, e como sempre combates imprevisíveis, né? Porque tanto tem a possibilidade do John Cena vencer quanto o Randy Orton vencer. E é sempre com finais bem próximos, né? Sempre um versando ali no vacilo do outro e tal. Apesar de que, como eu já falei em outro vídeo, o John Cena e o Randy Orton, apesar dessa grande rivalidade que a gente tiver na WWE, na vida real eles são muito amigos. Também eu vou colocar aqui Triple H, cara. Triple H é um outro que teve grandes rivalidades com o John Cena. Porque o Triple H, de certa forma, ele foi o meio que o calo do John Cena, podemos dizer assim. Porque o John Cena, durante um certo período, ele ficou sendo investido aí pela WWE, do longo período, diga-se passagem, né? Ele acabou sendo mais investido aí, só que o Triple H, de certa forma, chegou aí num tempo em que ele começou a meio que ficar pau a pau com o John Cena, em questão de vendas, em questão de fama. Então foi bem interessante que eles tiveram vários combates, e assim como o Randy Orton, era bem próximo, né? Assim, eu acho que a galera meio que não tinha essa ideia de que um outro ali ia vencer. Sempre tinha as apostas, obviamente, mas nunca era em si certeza. Então era bem interessante essas rivalidades que eles tiveram aí, onde eles protagonizaram grandes combates, seja com uso de objetos, seja combates normais. Então foi bem interessante aí o Triple H com o rival do John Cena. Obviamente eu não poderia deixar de citar o Rare Superstar Edge. O Edge foi um dos principais rivais de John Cena que o John Cena teve aí na carreira dele na WWE. Eu até acredito que ele fique só abaixo aí do Triple H e do Randy Orton, mas no geral ele foi um dos rivais de John Cena. Porque o Edge, cara, ele protagonizou um dos grandes momentos com o John Cena, que foi o cashin do Edge, né? Contra o John Cena, que foi aquele cashin lá que foi histórico. O John Cena tava todo ferrado, ele tava até sangrando, e o Edge foi lá e tipo, fez o cashin do John Cena morto. Porque o Edge ele é bem característico da época, né? De ser aqueles heels bem covardões, né? Pega o cara quando o cara já tá muito ferrado e vai lá pra vencer o cara e tal.
assim como ele também já fez com o Undertaker no passado. Então o Edge, ele foi um dos grandes rivais de John Cena, além de, claro, os grandes combates que protagonizaram, né? A maior parte deles aí por cinturão de campeão mundial. Então com certeza aí o Edge foi um outro grande rival aí do John Cena que ele teve na WWE, assim como também CM Punk. E é bem engraçado que o CM Punk, ele foi muito rival de John Cena, justamente por um motivo até semelhante do que o Triple H, porque o John Cena, ele basicamente aí no geral, foi o nome assim investido na WWE, era um cara muito protegido pela WWE, era muito raro ele perder, se não com roubo, né? E o John Cena, ele acabou meio que aos poucos indo sendo ultrapassado em questão de vendas por parte do CM Punk, né? Porque o CM Punk, naquele período dele que ele tava com o campeão mundial, que ele teve aquele longo reinado dele, o cara simplesmente começou a dominar toda a WWE e tava superando bastante o John Cena em questão de vendas. E daí sempre tinha aquela competição, quem é que é melhor, CM Punk, ou era John Cena, e foram vários combates que eles tiveram, né? Foi bem interessante mesmo. E diga-se passaram desses combates sendo 5 estrelas. E se não me engano, esse aí foi o último combate 5 estrelas que a gente teve aí no main roster da WWE. No NXT a gente já teve vários, mas no main roster específico, esse daí, se não me engano, foi o último combate 5 estrelas, que no caso, salvo me engano, foi aquele combate ali que eles dois tiveram lá no Raw, pós WrestleMania, no qual o John Cena ia enfrentar o The Rock pelo título mundial. Obviamente, não vou deixar de citar aí um dos últimos rivais de John Cena, que foi o Seth Rollins, cara. Seth Rollins, sem sombra de dúvidas, foi aí um dos grandes rivais que a gente teve aí do John Cena, e também ele foi muito marcado por ser um dos últimos, né? Porque os dois rivalizaram bastante. Eu lembro até que nessa rivalidade aí teve a primeira vez, né, que o Seth Rollins, ele foi Double Champion na WWE, que foi no caso do SummerSlam, onde o Seth Rollins ele era campeão mundial, o John Cena campeão americano. Aí tava naquela competição, combate acirrado. Aí teve lá a interrupção do John Stewart, que ajudou o Seth Rollins a vencer o cinturão do John Cena. O Seth Rollins pela primeira vez virando Double Champion. Também teve as vezes que eles se enfrentaram lá no Survivor Series, que o Seth Rollins ele era capitão do time Autoridade e o John Cena capitão do Team Cena, né? Então foi um dos últimos rivais de John Cena, e com certeza eu acho que também ele foi um dos melhores. Mas eu acho que o que marca mesmo não só a questão dos combates que eles tiveram, mas também a questão de que o Seth Rollins ele se elevou muito nessa rivalidade dele com o John Cena, e também o Seth Rollins ele foi um dos últimos rivais aí que John Cena teve na WWE. E para fechar aqui a lista, que eu não quero deixar ele de fora, eu vou colocar aqui o Shawn Michaels. O Shawn Michaels, dos demais que estão aqui na lista principal, ele é aí o cara que, de certa forma, foi o menos forte, podemos dizer assim, o menos melhor. Não sei se é essa expressão, mas estou inventando aqui no vídeo. Mas enfim, eu acho que o Shawn Michaels, comparado com os demais aí da lista principal, ele fica um pouco abaixo. Mas eu acredito que o Shawn Michaels também tenha sido um outro rival assim de John Cena, e de certa forma a gente tem que respeitar, né? Quem não lembra daquela feud lá que a WWE fez entre o John Cena e o Shawn Michaels, que eles iam lutar na WrestleMania pelo Mundial que estava com o John Cena, e depois no meio desse caminho o Shawn Michaels e o John Cena venceram o cinturão de tags. Teve também os outros grandes combates que eles fizeram, além de obviamente aquele combate na WrestleMania, John Cena e Shawn Michaels, que foi muito legal mesmo. Então, para fechar aqui a lista principal, vou colocar aqui o Shawn Michaels. Eu acredito que ninguém melhor do que ele para fechar essa lista aí principal.